crescimento espiritual na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Hoje o tema, na verdade, é o primeiro encontro nosso dessa série em algum lugar do passado. Vai ser em algum lugar do passado 1 e 2, então você não pode perder semana que vem. Você que está aqui. E se alguém não veio, você dá uma cutucada nele depois para ele estar aqui conosco. Amém? Em nome de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Em algum lugar do passado é o tema. Vamos ler em nome de Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse tema, em algum lugar do passado, ele foi tirado daquele filme mesmo, né? Eu botei até os personagens ali na foto. Em algum lugar do passado, que foi lá da década de 80, 1980, e foi protagonizado por Christopher Reeve, que é o famoso e o eterno, né, Superman. Todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é o autor. Não sei se todo mundo sabe qual é o filme, né? Eu acho que só os mais experientes aí é que já assistiram esse filme, né? Mas ele passa bastante em sessão da tarde, né? Enfim. Na verdade, o Christopher Reeve, ele fez um papel de um jovem teatrólogo, alguém que coordenava teatro, que pesquisava teatro, enfim. E nesse dia que ele está estreando a primeira peça dele, chega uma senhora com muita idade, entrega para ele um relógio e fala assim: volte para mim. Ele fica muito curioso com aquilo que aquela senhora fala para ele, fica um negócio meio estranho, mas ela vai embora, e, enfim, ele segue a vida dele, e 8 anos depois, ele está num hotel de época, e na parede, os enfeites daquele hotel, são enfeites históricos, são móveis históricos, são fotos históricas, e no meio de uma parede tinha a foto de uma mulher linda, pela qual ele fica extremamente apaixonado, algo que ele não conseguia entender, e a partir daí, ele fica tão hipnotizado por aquela foto, que ele começa a pesquisar quem foi aquela mulher da foto, e pesquisando ele descobre que foi uma atriz, que apresentou uma peça no teatro daquele hotel, e ele fica mais encantado ainda, e na descoberta dele, na busca dele, descobre que aquela senhorinha de idade, que 8 anos antes tinha entregue para ele um relógio, na verdade era exatamente aquela atriz que estava na foto, só que ela mais velha, né? Quando entrega o relógio para ele. E ele descobre ainda mais, quando ele vai atrás dela, que ela morreu no mesmo dia em que entregou o relógio para ele. Ele fica abismado com tanta coincidência, com tanta coisa que acontece, e ele começa a buscar cada vez mais conhecer ela, e através de hipnose, ele então tem um romance com ela. As pessoas pensam que ele volta no passado, na verdade não, ele está sendo hipnotizado ali, e ele volta e tem um romance com ela, tudo na cabeça dele, aquilo não era real, não estava acontecendo de verdade. E ele fica então preso no passado. Ele não consegue levar a vida dele adiante, porque ele fica completamente preso em algo que na verdade nem aconteceu, mas que ficou lá no passado. Algumas pessoas têm essa dificuldade, meus irmãos. Algumas pessoas têm dificuldade de seguir adiante, mesmo quando percebem que viver no passado é uma coisa péssima. Não é possível viver o presente e o futuro presos no passado. Todos nós sabemos disso.
mas é difícil a gente vencer o passado que muitas vezes habita em nós. É como dirigir, querendo chegar em algum lugar, olhando para o retrovisor o tempo todo. Uma hora você vai ter um acidente, uma hora você vai ter um problema, porque não é possível você dirigir olhando só para trás. Você tem que dirigir olhando para frente, para onde você quer chegar. E essa realidade de se prender ao passado, ela é tão séria, que o apóstolo Paulo, a partir da sua própria experiência, ele fala essa frase, que é uma frase muito conhecida, que eu já preguei muito aqui sobre ela, falando: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O apóstolo Paulo tinha aprendido a se esquecer de certas coisas que não tinham valor na vida dele, que não iriam acrescentar absolutamente nada a ele, que estavam no passado, e ele queria viver o presente, contemplando o futuro que Deus tinha para ele. Sabe aquela história tipo, um dia me traíram, um dia me enganaram, um dia mentiram para mim, um dia me apunhalaram no meu trabalho, e isso aí vai moldando o presente da pessoa, porque ela não consegue viver o presente, porque o presente dela está contaminado pelo passado, e ela não consegue experimentar o futuro de Deus na vida dela, porque ela está o tempo todo vivendo o presente, sofrendo o passado que ela experimentou. Meus queridos, isso produz uma vida que eu costumo falar que é uma vida que cheira a naftalina. Já conversou com uma pessoa que cheira a naftalina, não no sentido próprio, mas no sentido das ideias, no sentido da conversa, no sentido das coisas, a pessoa, todo mundo está vendo que ela está presa no passado. Só que deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes, em um ou outro aspecto, quem está preso no passado somos nós. A gente fica preso nos nossos traumas. A gente fica preso, sabe, no pai e na mãe que nós não tivemos. A gente fica preso nas mágoas do passado, a gente fica preso na desilusão que nós tivemos no passado, que tem nos impedido de avançar, de ir adiante, de ir contemplar o Deus que nós temos e o poder que Ele tem para transformar o nosso presente e garantir o nosso futuro, meus irmãos. Pessoas que ganharam muito, bem lá no passado, eles têm dificuldade de conseguir trabalhos, porque talvez para ele conseguir um trabalho novo, ele vai ter que ganhar um pouquinho menos, e ele não quer ganhar menos, porque ele já ganhou 20 mil, como é que ele vai se sujeitar a ganhar 5 mil? Cônjuges têm dificuldade de conviver em paz, por causa de coisas que já deviam ter ficado para trás, mas que eles insistem em viver em algum lugar do passado, porque o marido já mentiu, não mente mais, mas ele mentiu, porque a esposa já olhou para onde não devia, e então ele não consegue viver o presente. Porque, sabe, muitas vezes o nosso relacionamento com nossos filhos está contaminado, por causa de coisas que aconteceram no passado. Tudo que acontece a gente já fica apreensivo, por quê? Porque é contaminado. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nenhuma mensagem que eu trago para os irmãos, não é uma mensagem que primeiramente ela existe em mim, para que eu possa compartilhar com os irmãos. Eu não consigo compartilhar uma palavra da qual eu não experimentei, na qual eu não compreendi. Nisso eu me lembro do profeta Jeremias, né, que muitas vezes o Senhor ele fazia um teatrinho, né, para ele poder entender e levar a palavra para outras pessoas, e muitas vezes acontece comigo. Eu me peguei hoje, a mensagem já estava pronta, eu tinha acabado de preparar ela, e eu me peguei numa conversa com um dos meus filhos, totalmente contaminada pelo passado que eu tive com um deles. Olha como é forte, olha como é complicado. Pessoas assim, meus queridos, não conseguem seguir em frente. Em termos espirituais, então, aí o bicho pega, porque, vamos olhar o versículo 4. Olha o que diz: embora
eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre uma situação que aconteceu no início da igreja, que acontece até hoje, né? Que é aquela situação daqueles pregadores itinerantes, né? Que ficam indo nas igrejas, e os pastores sem muita sabedoria vão dando, nem conhece o sujeito, põe ele para pregar, ele prega, faz um estrago danado. Marcão já me contou uns causos que aconteceram, né, no lugar que ele ia aí. Faz um estrago danado, vai embora e não tem compromisso nenhum com aquelas ovelhas. Isso acontecia desde lá de trás. Isso é antigo. É uma estratégia antiga de Satanás. No início da igreja tinha alguns pregadores itinerantes, né? Que eles iam pregando, e eles tinham chegado naquela igreja de Filipos, e ensinavam o seguinte: ok, vocês aceitaram a Cristo, ok, sirvam a Cristo, Cristo é o Messias, mas vocês ainda têm que fazer algumas coisas, se circuncidar, guardar o sábado, usar quipá, e manter aí alguns costumes judaicos. Para esses, o apóstolo Paulo chamava de judaizantes. É engraçado, mas às vezes a gente começa a caminhar com Cristo e a gente acha que é possível, e quem estava nos PGMs essa semana sabe, que não é possível seguir a Cristo e contaminar a mensagem de Cristo com qualquer outra coisa. Então, muitas vezes a gente segue a Cristo, mas a gente vai colocando os nossos costumes passados no meio, confiando na carne, meus irmãos. Confiar na carne significa confiar no poder humano e em tudo que ele produz, e nossa confiança deve estar apenas em Cristo. E nós temos mania de botar nossa confiança nos rituais que os homens vão estabelecendo dentro das religiões, seja ela, não estou falando de outras não, estou falando até das nossas, da nossa religião. Muitas vezes dentro do meio evangélico a gente tem confiado em coisas que nós não deveríamos confiar, mas também fora, sabe, aquele negócio de crer em menorais, em quipás, que tem alguma coisa do judaísmo que pode acrescentar alguma coisa para a nossa vida. Tem um monte de cristão por aí guardando sábado, deixando de comer carne de porco, porque seguindo uma regra que é lá do Antigo Testamento e que Jesus já aboliu já faz tempo. Sabe, pessoas que continuam confiando em estátuas feitas pelas mãos humanas, crendo que tendo aquilo você vai ter sorte em ter aquilo, na sua vida, no seu trabalho, na mesinha do seu trabalho, seja lá onde for. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles cristãos que viverem em Cristo, é abandonar aquele passado, para que o presente deles, eles pudessem experimentar algo novo da parte de Deus. Não é possível a gente experimentar algo novo da parte de Deus, presos em nosso passado religioso, seja ele qual for. Católico, espírita, evangélico, batista, assembleiano, congregacional, seja o que for. O Senhor Jesus tem algo novo para cada um de nós, meus irmãos, que vai muito além das religiões, e que vai muito além das igrejas, e que vai muito além das tradições religiosas. O apóstolo Paulo lhe renega toda essa religiosidade aparente, ritualística, sem sentido, em favor de Cristo. E aqui nesse texto, ele dá um testemunho pessoal e diz que tudo isso, na vida dele, havia ficado para trás, no passado, ele deixou no passado. Antes de conhecer a Cristo, ele tinha uma experiência religiosa que era fundamentalista, radical, apoiado na confiança da carne. Filipenses capítulo 3, versículo 5, fala assim, ele fala, quem era Paulo? Quem era Paulo do ponto de vista carnal? Quem era Paulo do ponto de vista religioso? Dava um banho em qualquer religião sua, meu irmão. Dava um banho. Circuncidado no 8º dia de vida, como mandava a lei. Pertencente ao povo de Israel, descendente pela carne de Abraão, o pai da fé.
pertencente à tribo de Benjamim. Quem era a tribo de Benjamim? A tribo de Benjamim foi a tribo que deu o primeiro rei de Israel, Saul. Verdadeiro hebreu quanto à lei, e dentro do judaísmo ele pertencia àquela religião que era mais pura dentro do judaísmo, considerada, que era o farisaísmo. Quem pode se comparar com o apóstolo Paulo de acordo com a religião? Você acha que a sua religião é melhor do que a que o apóstolo Paulo tinha? Você acha que os preceitos que você segue na tua religião é maior do que aquela que Paulo seguia? Quem pode se comparar com ele em relação à tradição religiosa? Meus queridos, tem um monte de gente por aí usando quipá, talites. Tem gente por aí deixando os filactérios crescerem, tem gente aí guardando o sábado, tem gente aí seguindo lei do Antigo Testamento, achando que são alguma coisa. Coisas que o apóstolo Paulo tinha, inclusive na carne, no sangue, que era superior a tudo isso, e ele não considerava nada perto de Jesus Cristo, amém? A quem ele tinha encontrado. É um tal, de ficar, É um tal de ficar, não, mas eu sou da igreja tal, não, mas eu sou da igreja tal, não, porque eu sou calvinista, não, porque eu sou sensacionalista, não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e daí o que você é, meu irmão? Você não é nada sem Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente bate no peito, fala tanto das nossas religiões, das nossas tradições religiosas, a gente fala tanto da nossa igreja, a gente fala tanto dos nossos costumes, e daí? Seus costumes, alguém aqui levanta a mão e fala se o seu costume é maior do que a tradição religiosa que o apóstolo Paulo tinha. Alguém se atreve a levantar a mão? Alguém pode falar para mim que sua religião, seu costume religioso era maior do que o apóstolo Paulo seguia? Assim como eu. Ninguém levantou a mão, e eu creio que em casa também ninguém levantou a mão. Sabe, pessoas que ainda vivem em algum lugar do passado em suas vidas religiosas, e que fazendo assim, não podem viver o presente e o futuro de Deus em suas vidas. Não dá. Estar em Cristo é confiar, meu querido. E confiar na carne é não estar em Cristo. Querer se aperfeiçoar por esforço próprio é desprezar a obra da cruz. Cristão não pode ser escravo do passado. Ele segue em frente. Ele deixa o passado para trás. A gente entende esse texto aqui muitas vezes como o passado de pecado, Apenas, não. Ele está falando de um passado de tradição religiosa. Ele está falando de um passado que Satanás tocou na sua vida, te causando traumas, causando dores e impedindo o agir de Deus na sua vida. Muitas vezes a pessoa tem problema no relacionamento com Deus, sabe por quê? Porque não teve um pai presente. Isso aí é estatístico. O cara não teve um pai presente, não consegue se relacionar com Deus, porque Deus se identifica como pai. Então, se o pai dele não foi confiável, certamente o Deus Pai também não é confiável, porque ele se apresenta como pai. E por isso que alguns buscam a mãe. A mãe que Jesus chamou de mulher. Meu querido, imagina se você que ama essa igreja, você fosse morar em outra cidade, por algum motivo, alguma circunstância da sua vida, e chegasse lá, você ficasse procurando uma igreja igualzinha à sua, e você não achasse. Preso no passado, você deixaria de louvar ao Senhor, porque você não achou uma igreja igualzinha que você queria? Se fosse assim, o Léo e a Diva não estavam aqui no nosso meio, porque eu tenho certeza que a nossa igreja não é igual à igreja da onde eles saíram. Se fosse assim, a Leila não estaria no nosso meio, porque a igreja da qual ele saiu, não tem nada a ver com a nossa igreja. Se fosse assim, o pastor Elias não estava ali,
Se fosse assim, o Vanderlei não estava aqui no nosso meio. Se fosse assim, o Alexander não estava aqui, o Roger não estava aqui. Porque eu tenho absoluta certeza que a igreja do qual o Roger e a Ana Carolina vieram não tem nada a ver com a nossa igreja. Tem coisas diferentes lá. Aliás, a Ana Carolina, não sei se você sabe, é filha de pastor, lá no Rio. E o que acontece? Certamente, ela conhece a igreja por trás, ela conhece a igreja nos bastidores, e ela sabe exatamente como era a igreja dela, e por conta disso, se ela ficasse procurando uma igreja igualzinha, ela não ia achar nenhuma, e sabe o que ia acontecer? A fé dela esfriaria. Por acaso, essa igreja é igual à igreja que você ia, Gustavo? Não, né? Meu irmão, estes servem a Deus ou a carne quando assim procedem, quando ficam presos o seu costume religioso. São pessoas que não conseguem viver o novo de Deus em suas vidas, porque ficam tão preocupadas no passado, quando na verdade deveriam estar preocupadas com aquilo que é o mais importante, a verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas o cara fica discutindo por causa de igreja, fica discutindo por causa de religião, fica discutindo por causa de tradição religiosa, e fica impedido do Espírito Santo agir na vida dele por conta disso, meu irmão. Não dá, não dá. Sabe aquela história que também acontece na nossa vida? Me traíram, me enganaram, me apunhalaram. Não dá para a gente viver nesse sentido, meus irmãos. Sabe, aqueles cônjuges que têm dificuldade de conviver em paz, porque estão vivendo em algum lugar do passado. Não dá, meus irmãos. Não dá para a gente continuar vivendo desse jeito na nossa vida. Não dá para a gente achar que a nossa tradição religiosa é maior do que a tradição religiosa do apóstolo Paulo. Cristão não pode ser escravo do passado, ele segue em frente, ele vai à frente. O apóstolo Paulo, ele continua, ele fala assim, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. O que ele está falando? Eu persegui a igreja de Cristo, eu fui irrepreensível naquilo que eu fazia dentro da minha religião. Mas tudo isso para Paulo, sabe o que ele fala? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Tudo isso que alguns cristãos apreciam e dão tanto valor, o apóstolo Paulo dizia que era esterco. Guarda de sábados, quipás, talites, mezuzás, circuncisão, tradição judaica, para Paulo não passava de esterco. O fato dele descender em sangue de Abraão, para ele era esterco. O fato dele ser benjamita, para ele era esterco. Tudo antes de Cristo, para ele não tinha valor. A palavra grega aqui, que a gente na NVI traduz como esterco, é literalmente lixo, algo descartável, inútil. Mas diferente de Paulo, há muitas pessoas que ficam presas ao seu passado religioso, ficam presas aos santos, aos espíritos, às tradições. Sabe, vou seguir a Cristo, mas vou acender uma velhinha ali. Vou seguir a Cristo, mas vou fazer um despachinho acolá. Vou seguir a Cristo, mas vou ver o meu horóscopo. Vou seguir a Cristo, mas vou amarrar lá o nome de não sei quem, na noite de São João, para saber com quem eu vou casar. Diferente de Paulo, que quando encontrou Cristo, passou a considerar
tudo desnecessário. Algumas pessoas ainda acham que essas coisas têm algum valor, meus irmãos, desprezam a palavra de Deus, que diz assim, presta muita atenção, pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. A Igreja Batista é o teu mediador? Pode ser o teu mediador, como diz aqui a palavra? Pode, sim ou não? A Igreja Católica pode ser sua mediadora? Sim ou não? O Espiritismo pode ser seu mediador? Sim ou não? O que você faz ou deixa de fazer pode ser seu mediador? O único que pode mediar entre você e Deus é Jesus Cristo. Então, por que algumas pessoas ficam presas no passado religioso, aceitando tantos outros mediadores? Gente presa ao passado religioso, familiar, nos seus relacionamentos. Gente que podia estar curtindo o marido, a esposa, os filhos, a solteirice, as amizades, mas a amargura tem impedido. Gente que não se deixa mudar pelo Espírito, entra ano, sai ano, são as mesmas pessoas. Pessoas que escolheram, em vez de viver o presente e o futuro com Jesus, pelo operar do Espírito Santo no coração, escolheram viver amarguradas por aquilo que elas viveram no passado. Os homens precisam mudar, meus irmãos. Aliás, com Cristo, os homens devem mudar. Efésios capítulo 4, versículo 13 fala assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que ele está falando? Cara, você tem que crescer até alcançar a estatura de Cristo na sua vida. Então você tem chão. Por que você está olhando para o seu passado? Você tem uma caminhada tão grande com Cristo, daqui para frente. A Bíblia diz que Deus não muda, que Deus é constante, mas o homem tem que mudar de uma natureza decaída, até chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Como? Não percam nosso próximo encontro, amém? Para concluir, hoje, gostaria apenas que você entendesse que nós somos feitos por Deus para seguir adiante. É uma caminhada. É uma caminhada. Eu preciso de parar de viver em algum lugar do passado na minha vida, para passar a viver o presente com Jesus. O que tem sido a sustentação da sua vida? O que tem embasado a sua vida? O teu passado religioso, o teu passado familiar, o teu passado com seus pais, com sua mãe, o teu passado com teu ex-marido, ex-esposa, teu passado de humilhação. O que tem embasado a sua vida? Suas experiências passadas? Pois saiba, meu irmão, que o que tem que basear a sua vida a partir de agora é a fé em Cristo, amém? Porque é só sua fé em Cristo que vai te levar a lugares onde você não chegou ainda. Você tem estado preso ao passado, no que aconteceu na sua vida? O que tem te impedido de seguir em frente? Eu tinha combinado um negócio com vocês, Otávio, mas eu queria cantar Alfa e Ômega agora, porque é o seguinte, esse cântico ele fala exatamente o que precisa ser falado, que Cristo é o início e fim, Alfa e Ômega. Nossa vida com Jesus, nossa vida com Deus, ela está em Cristo, em mais ninguém. Não é no nosso passado, não é na nossa tradição religiosa, não é na religião que eu tenho, é um relacionamento com Cristo. Talvez se você ainda não entendeu o que é isso, você precisa entender um pouquinho mais como que é esse relacionamento, faz o curso Alfa com a gente, se matricula, entra lá, é de graça.
Talvez você está ouvindo falar, talvez seja a primeira vez. Nossa, eu fui numa igreja que o pastor disse que eu não preciso de nada disso para me relacionar com Deus. É claro, a gente está junto, porque o Senhor mandou a gente estar junto, como família de Deus. Mas, meu querido, saiba que toda igreja, toda religião, tem seus defeitos e seus problemas, porque são formadas de seres humanos. Todas têm seus equívocos, mas em todas elas, o que eu preciso ter é saber que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E que Ele falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, se referindo a Ele próprio, se referindo à palavra de Deus. Então, por isso que a gente tem isso aqui como base, a palavra de Deus. Talvez você fique se lamentando pelas viagens que você fazia, não faz mais. Talvez você fica se lamentando pela vida que você teve, pelo negócio que você tinha, o emprego, o salário. Talvez seus relacionamentos sejam baseados em experiências experimentadas em algum lugar do passado, mas saiba que o Senhor Jesus quer tornar todas as coisas novas. Não é à toa que a palavra fala em 2 Coríntios, né? Aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram coisas novas. Viver com Cristo é viver em novidade de vida. Fala assim, né? Filipenses 3:3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo. Não é nós que nos circuncidamos, não é nós que guardamos o sábado, não é nós que fazemos parte da Igreja Batista, não é nós que somos católicos, não é nós que somos espíritas, não é nós, não é isso não, está falando aqui, ó, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos, não numa igreja, não no costume religioso, mas que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, amém? A palavra de Deus é operada no coração do homem pelo Espírito, meus irmãos. Ele vai nos circuncidando. Nós vimos no PGM essa semana, né? Ele vai nos podando para trazer a pureza do Espírito em nós, até que nada mais importe, como fala o livro do Luciano Subirá, né? Nós somos podados, aqui que resta em nós apenas Cristo. Ele vai tirando aquelas folhas que não precisa, aquelas coisas que não precisa, até que em nós fique apenas Cristo. O Espírito quer resgatar você de algum lugar no passado essa noite, que impede você de viver bem com a tua esposa, que impede você de viver bem com o seu marido. Meu irmão, preste atenção. Isso é tão verdade que está na palavra de Deus, que os psicólogos, muitas vezes o trabalho do psicólogo é fazer você enxergar o lugar que você está preso no seu passado. Todos nós temos prisões no passado, é ou não é, Sandra? Todos nós precisamos nos libertar do nosso passado. Eu conheci um homem, que esse homem carregava uma ira muito grande dentro do coração dele. Um homem que se disparasse um gatilho, um determinado gatilho, um gatilho que ele se sentisse humilhado, ele quebrava tudo como um endemoniado. Um homem que você olhava para ele, você não dizia que ele era desse jeito, mas ele era aprisionado no passado dele. Sabe onde que ele estava preso? Um dia, ele entrou numa agência bancária e aconteceu uma situação lá com ele, e ele quebrou a porta giratória, quebrou o lugar onde colocava lá as coisas para ele poder passar,
fez um escândalo, quiseram chamar a polícia. Ele parou a agência. Naquele dia, a esposa dele vendo tudo que ele estava fazendo, naquele dia, quando ele saiu dali, o Espírito falou para ele: você sabe por que você faz isso? Porque você está aprisionado no seu passado. E ele trouxe a memória. Lembra quando a sua mãe pediu para que você fosse em determinado lugar comprar tal coisa, e que você não comprou porque você não compreendeu bem o que ela tinha pedido para você fazer, e você voltou para casa sem levar aquilo que tinha que ser levado, e ela falou isso para você, até para te animar, mas os pais erram tentando acertar. É por conta disso, daquele dia que você se sentiu humilhado, que você não podia reagir, é que agora você reage desproporcionalmente a tudo que fazem contra você. Naquele dia, aquele homem foi curado e nunca mais teve ira no coração dele. Avançou, virou a página. Naquele dia ele foi curado, porque ele decidiu não viver mais preso em algum lugar do passado, meu irmão. Talvez você pense pensar: nossa, mas aquele homem sabia disso? Não. Muitas das nossas reações, muito do que fazemos, muito do que falamos, muito do que construímos, estão presas lá no nosso passado, no nosso inconsciente. Por isso eu respeito muitos psicólogos, principalmente quando eles são cristãos. Mas saiba que o Espírito Santo tem poder para te resgatar do passado. Sabe por quê? Porque ele resgatou aquele homem, então ele pode resgatar você também, sem você pagar nada. Vamos ficar em pé? Sabe isso que nós vamos cantar? És o alfa, o ômega, princípio e fim. É um compromisso seu, para que você pare de viver baseado no seu passado. É um compromisso teu,